One, two, three, four. Oi, meu nome é Isabelle, eu sou aluna do terceiro Publicidade e hoje nós estamos aqui no segundo episódio do Argumenta Aí. Hoje a conversa é muito séria e necessária. Nós vamos falar sobre a importância da inclusão do autismo na escola. Aliás, o que é realmente incluir? Nós estamos aqui com pessoas para nos esclarecer nossas dúvidas e para conversarmos e debatermos sobre esse tema. Nós estamos aqui com a Bruna, professora do AE. Sim, é um prazer estar aqui para falar sobre um tema tão importante. O Emerson, que é advogado e pai de 2 autistas da escola. Agradeço o convite de todos, estamos indo a colaborar. Ok, então, para começarmos sobre o assunto. Bruna, você poderia nos esclarecer o que é exatamente a inclusão? Porque realmente não é somente colocar o aluno na sala e deixar ele por si mesmo. Tem todo um processo de preparamento por trás. Poderia nos explicar melhor? Claro. Então, inclusão é muito mais que pegar um aluno e colocar dentro da sala de aula. Ela vem para garantir que todos tenham as mesmas oportunidades de aprender, de participar e de se desenvolver. No caso do aluno com autismo, a escola traz estratégias e recursos para facilitar essa adaptação e fazer com que o estudante em si, ele realmente se sinta participativo dentro da sala de aula e dentro da escola. E aí que entra a EE, né? Você pode nos explicar um pouquinho melhor sobre o trabalho do AE com as crianças especiais? O AE, ele é um espaço de apoio onde se trabalha as habilidades do estudante, né? Garantindo que ele tenha autonomia, participação nas atividades. E é muito importante a gente lembrar também que o AE, ele não substitui a sala de aula regular. Tá? O estudante, no caso do autismo, ele tem o direito de frequentar os 2 ambientes. E é esse que é o nosso trabalho, entendeu? É mediar. Nosso trabalho é orientar os professores e, acima de tudo, escutar, tanto o aluno quanto a família. Exatamente, são 2 andando juntos, não é mesmo? Exatamente. Tem que ter muita coordenação e muita preparação para isso. Isso, muito companheirismo, né? Agora eu quero ouvir de você, Emerson. Como é para você e o seu filho, os seus filhos aqui na escola? Como que é todo o processo e o que você acha de todo o apoio que você recebe e dos pontos bons e ruins? Bom, primeiro que o meu filho ele veio de um histórico de escola particular, né? E quando a gente optou por trazer ele para a escola pública, a gente ficou com um pouco de receio, porque na escola particular a gente não conseguiu ter um apoio necessário para o desenvolvimento dele enquanto portador de autismo. E foi uma surpresa muito grande para a gente quando a gente chegou na escola pública, que a gente viu as portas totalmente abertas para acolher o meu filho. E de imediato, uma reivindicação que a gente tinha na escola particular, que eles se negavam veementemente a conceder. Falavam que aquilo era um absurdo, que era o cuidador, né? A pessoa que auxilia. E na escola pública, em menos de 2 semanas, já tinha uma pessoa designada para acompanhá-lo, né? E o cuidador de suma importância nesse processo, porque ele ajuda, auxilia o professor e o aluno também no seu desenvolvimento. E na escola pública, a gente teve essa grata surpresa de problemas que a gente tinha, onde a gente achava, onde a maioria das pessoas acha que não existe, que é aluno particular. Aqui na escola pública foi de imediato o atendimento. Todas as vezes que a gente demandou a parte pedagógica, a parte de direção da escola, todas as vezes que a gente precisou de alguma intervenção de professores, a gente sempre foi muito bem atendido. O desenvolvimento do meu filho, a gente fala em casa que existe o Pedro pré-escola pública e pós-escola pública. E tanto aqui no Henrique Coutinho, como na Santíssima Trindade, onde ele estudou também. Tá? Então, tipo assim, a gente tem uma recepção muito boa, um olhar muito bom a respeito do tratamento que ele tem aqui na escola. E, a princípio, sem nenhuma reclamação, sem nenhum ponto negativo que a gente vê.
porque a gente entende também as limitações que existem do poder público para a concessão de alguns benefícios, mas a gente vê que, tipo assim, dentro da reserva do possível, dentro daquilo que é possível a escola fazer, a escola tem atendido de maneira plena, as nossas expectativas enquanto pais de alunos especiais. Muito bom saber que vocês tiveram uma ótima experiência na nossa escola e é muito bom saber que a nossa professora do EE também está aqui para dizer que é possível e que ela também... Como você se sente em relação a isso, inclusive? É isso que eu estou dizendo agora. É muito gratificante, sabe? Porque quando a gente ouve essas falas, a gente vê que o nosso trabalho está dando certo, entendeu? E está fazendo a diferença na vida do aluno. É muito interessante que a gente tenha aqui a visão do processo e do resultado. O que você gostaria que as pessoas soubessem sobre o autismo enquanto pai e o que você queria que elas soubessem em relação quanto a advogado? Bom, enquanto pai, eu queria que as pessoas soubessem que autismo não é doença. E eu já fui procurado por alguns pais de pessoas portadoras do autismo que chegaram para mim chorando, porque o filho havia sido diagnosticado como autista. E eu pensei, perguntei para ela, mas qual o problema? A gente tem hoje o homem mais rico do mundo, Elon Musk, é autista. Então, é apenas uma condição, não é uma doença. E aí o que eu tento passar para essas pessoas quando me procuram não é o fim do mundo. É o início de uma jornada que pode ser brilhante. Existem empresas que contratam pessoas especificamente autistas. Eu quero saber se eu preciso contratar um autista com hiperfoco em tal assunto. Eu preciso de um autista com hiperfoco em alguma outra. Então, assim, o diagnóstico do autismo não é o fim do mundo. Pode ser o início de uma bela carreira, de um futuro muito promissor para o diagnosticado. Tá? E enquanto advogado, eu quero dizer que a partir do diagnóstico laudado de autismo, a pessoa tem vários direitos que ela pode usufruir deles. Pessoa que o pai de aluno que é funcionário público, ele tem direito à redução de carga horária, a depender do grau do autismo do filho, se é de suporte 1, se é de suporte, ou se é de suporte 3, se precisa de muito suporte, se é de suporte avançado. Ele pode reduzir até em 25% a carga horária dele. Se ele tem direito a estacionamento especial, a vaga de estacionamento especial no shoppings, pelas ruas da cidade, a gente vê também várias vagas. Então ele pode pegar esse laudo, levar no Detran e fazer a carteirinha dele para usar essa vaga especial. Ele tem direito a redução de impostos em várias categorias. Pessoas de baixa renda, que têm cadastro único, estão cadastradas no CRAS da sua cidade, ela tem direito a tarifa especial de conta de água e luz. Ela pode comprar um carro com redução de ICMS, com redução de IPI, pagar valores muito baixos, um desconto muito bom. Inclusive algumas marcas, além do desconto no imposto, elas dão um desconto a mais por conta da própria montadora para essa aquisição. Então, tipo assim, e atendimento preferencial em órgãos e setores públicos. Isso tipo assim, é muito importante, porque a depender do nível de suporte que a criança possui, um pai não pode ficar muito tempo parado esperando numa fila para poder ser atendido, porque o filho pode estar ou com ele ou pode estar próximo e a qualquer momento tem uma crise que acontece em alguns casos então as pessoas, os familiares têm direito de atendimento preferencial, fila de banco, hospital. Então, e em alguns municípios, aqui em Una, por exemplo, existe uma carteirinha municipal de identidade da pessoa portadora de autismo. Então você faz essa carteirinha e chega no setor, você vai ser atendido, apresenta e eles têm que te dar a preferência.
Então é uma gama de direitos que a pessoa tem, e o intuito disso é tornar a vida dessa pessoa dar uma vida com mais equidade, em pé de igualdade com os demais. No nosso município, por exemplo, algumas pessoas com autismo disparam uma crise sensorial com barulhos muito altos. Né? Então, no município de Una já é aprovada uma lei que proíbe a soltura de fogos com explosivo para preservar a criança portadora de espectro autista e outros setores também, os animais e idosos também, que têm sensibilidade a esses ruídos mais. Então, é uma gama de benefícios que tenta trazer a pessoa um pouco mais, uma vida mais igualitária com as demais. Emerson, não te cortando, mas você falou uma fala muito bacana, porque às vezes a pessoa que não tem muito conhecimento, ela associa o autismo com deficiência intelectual, com um retardo. Não, o autismo ele não tem nenhuma, por exemplo, quando ela é diagnosticada só com autismo, ele não tem nenhuma incapacidade. É muito bom saber que a nossa escola ela tem um suporte para as crianças especiais. Não só falo crianças especiais, nem portadoras. Verdade, estudante com deficiência. Ok. É muito bom que a nossa escola tem um suporte para as crianças com deficiência. Nós temos o Gabrielzinho, por exemplo, nessa turma. E eu vejo que ele tem um suporte. Você, como professora de AEE, você viu a sua aluna, inclusive nossa escola tem esse kit de robótica, deve ter sido nesse ambiente escolar que ela criou esse hiperfoco e ficou tão interessada no assunto. É muito bom saber que a gente está sempre evoluindo, cada vez a inclusão está mais próxima de ser igualitária para todos. Sim, eu acredito que quando iniciou, né, a luta da inclusão, tenha sido difícil mesmo, mas hoje em dia o Estado, o governo, né, as escolas, elas estão mais preparadas para receber esses alunos. Quando chega um laudo na escola, o que a gente faz? A gente procura conhecer a família, conhecer a história do aluno, e a gente conversa bastante com a família, sabe? E a gente traz, assim, procura saber quais são as necessidades dele, se ele tem, por exemplo, esqueci o nome. Uma seletividade, isso. Uma seletividade alimentar, ou se ele tem alguma alergia. Entende? A gente dá todo esse apoio para o estudante, para a família. Nossa, muito bom ouvir os dois lados de vocês. Eu creio que esse podcast acrescentou muito pra gente. Nós descobrimos muitas coisas, tanto quanto os direitos, quanto sobre o apoio escolar. E é bom que a gente está cada dia mais próximo dessa igualdade que a gente tanto tem procurado. E creio que ainda tem muito a melhorar, mas os passos que nós demos até agora já foram de suma importância e ótimo para a educação das crianças com deficiência e principalmente para as crianças autistas. Vocês acham que tem mais alguma informação que as pessoas precisam saber sobre o assunto que não foi dito até agora? Olha, é sempre bom buscar informações, né? Até porque, como a gente ouve muito, tá aparecendo tantos autistas agora, porque os pais estão procurando mais informação, entendeu? Antes, eles eram taxados como loucos, ou, né? Então, hoje não, hoje eles estão tendo o tratamento devido, os pais estão levando mais aos médicos, né? Então, isso é muito importante, porque faz a diferença na vida do estudante. Concordo, como a gente falou, né? O autismo ele não é uma doença. Então, eu já vi vários casos de pessoas que têm medo do diagnóstico. E, muito pelo contrário, o diagnóstico ele é libertador muitas vezes, porque você passa a entender um pouquinho das coisas. Então, tipo assim, um recado final, né? Aqui é o seguinte, não deixe de procurar tratamento, não deixe de procurar o diagnóstico, não deixe de procurar a orientação médica. O diagnóstico ele é multidisciplinar, não envolve apenas o médico, né? Às vezes mais de um profissional tem que fazer essa intervenção para fechar o diagnóstico. E com isso, você vai poder ter esse mesmo benefício que eu tive, que é um tratamento específico, um atendimento específico no ambiente escolar, porque
Hoje eu posso falar assim, meu filho, ele anda na escola em pé de igualdade com os demais alunos. E isso é graças a esse processo que começou no diagnóstico e veio para dentro da escola com os processos de inclusão que a escola fez. Hoje ele anda em pé de igualdade com os demais alunos. Então, não fiquem com medo, o diagnóstico é libertador e tenho certeza que a escola vai dar o mesmo acolhimento que eu tive. Quero agradecer à escola pela oportunidade, parabenizar pela iniciativa de levar, disseminar conhecimento disseminação de conhecimento para toda a população. Muito obrigada, gente. Nós nos vemos agora no terceiro episódio. E é isso, queria muito agradecer a vocês por terem vindo aqui, por terem nos ajudado, por terem esclarecido nossas dúvidas e participado do nosso podcast. Meu Deus do céu! Morreu, Bruna? Não morreu. Morri, eu gaguejo. Morri, mas Eu tô nervosa. 1, 2,